Oi, gente! A gente tá aqui com mais um episódio do Pode Equilibrar, o seu podcast para falar sobre equilíbrio. E hoje a gente tá aqui novamente com a nossa host, Bianca. Oi, gente! Tudo bem? E já vou apresentar aí nosso convidado, né? Que vocês já estão vendo, mas calma lá. Antes a gente tem que falar de algumas coisinhas que são os nossos patrocinadores. É isso Fala aí, show. A gente vai falar da Bombous, que é um restaurante de comida natural aqui no ABC e também na região de São Paulo, Moema e Perdizes. Eles têm bowls, poke, saladas, wraps e algumas opções também. Saudáveis. Onde a gente encontra eles? No Instagram, @bombous. E também a gente encontra eles no aplicativo. iFood. E eles têm um aplicativo e no site. Você pode fazer o pedido por lá também. Vai estar aí na descrição do vídeo. É isso aí. É uma ótima opção aí para uma alimentação saudável. É isso aí. E a gente também tem o Mundo da Cloud nos patrocinando. Sim, a gente tem falado aí há pouquinho tempo, mas se você está iniciando ou já faz parte desse mundo da tecnologia e quer se especializar, entender um pouquinho mais, o Mundo da Cloud é uma ótima opção, né? É isso aí. Você vai ter muitos cursos, mentorias. Isso. Entrem lá. @Mundo da Cloud no Instagram. Quer falar? Aí na descrição também, se ficar dúvida de como escreve. Show? Agora a gente pode ir pro convidado. Vamos. Hoje a gente vai falar sobre alimentação, né? Com influência em SOP. Então eu já vou contar pra vocês o que... nosso convidado. É o isso. que é isso e a gente vai conversar aí sobre. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Confesso que é a primeira vez em um podcast. Mas eu acho que vai ser uma conversa legal, porque Vai sim. me sinto seguro falando sobre isso, que é síndrome dos ovários policísticos. Isso aí é SOP, né? Sim. Eu vou brevemente contar a apresentação. Gente, é um texto. E aí ele incrementa aí, que vocês vão ver que tem muito conteúdo para ser dito. Então, o Gustavo, ele tem formação acadêmica em bacharelado em nutrição, né? Na Faculdade de Medicina do ABC. Então, aqui no ABC Paulista. Mestre em Ciências de Nutrição pela Unifesp. E ele tem algumas especializações. Vou passar só por cima para vocês verem. Ó, especializações em nutrição de atividade física na saúde e na doença, especialização em fisiologia do exercício e também sobre aprimoramento em transtornos alimentares. Então, essas são algumas das coisas que ele tem aí propriedade para poder falar. Ele também foi professor convidado em pós-graduação, fez participação em revistas. Gente, ó, conteúdo completo. Conta pra gente o que falta eu contar aí dessa apresentação. Olha, basicamente é isso. Tenho mestrado. Na verdade, estou finalizando agora, entreguei a minha tese para a banca aprovou, deu tudo certo. Tá fazendo mais um agora, ou é algum desses? Não, acabou. Agora o mestrado eu acabei. E concomitante tem 2 especializações também, ambas estão acabando. Uma eu já finalizei e as outras 2 estou finalizando e tem mais uma aí em mente que... Se tudo der certo até... Já inicia aí também. Inicio. Show! E dentro de tudo isso a gente ainda encontra tempo para atender? Você faz atendimento também? Atendimento nutricional. Participo como colaborador no grupo de pesquisa da Unifesp. Que legal. A gente faz outras pesquisas e eu auxilio. Não sou o pesquisador principal. Mas Nesses tá ali outros no estudos. grupo. Tô ali, tô envolvido também. Que legal! E como que a gente consegue te encontrar? Fala pra gente seu contato. O meu contato é basicamente pelo Instagram. Tá. E é Gu Padovani Nutri. A gente vai botar aí também pra vocês. A minha rede social. E para o mundo científico também tem o Currículo Lattes. Tá. Que aí é um link um pouco mais complicadinho, mas depois eu deixo pra... Encontra lá também. Então entrou no seu Instagram, manda uma mensagem e já consegue passar em consulta. Você atende online e presencial? Online e presencial. Show. Aqui no ABC? Sim. Então, é isso. Agora, vamos lá. Conta pra gente o que é essa síndrome do ovário policístico. Vamos introduzir essa conversa. Legal. Como que a gente descobre? Vamos lá. De forma bem resumida, tá? A síndrome dos ovários policísticos, que a gente conhece como SOP. Ela é uma... que a gente vê muito nos artigos. Ela é uma doença de caráter neuroendócrino, tá? Eita! Ela envolve um cunho neuronal, endocrinológico também. E, basicamente, a partir disso, ela vai se repercutindo, tá bom? Tá. Ela comete mulheres principalmente na fase reprodutiva, porque é uma síndrome que depende muito dos hormônios que são liberados pela questão hipotalâmica, hipofisária, questão ovariana também, e tudo isso faz parte da fisiopatologia da SOP. O que é isso? Hipotalâmica, hipofisiária? Tá. Basicamente... Resumidamente. Resumidamente. Quer que eu entre na fisiopatologia? Vai daí, o que você achar melhor. Tá, eu vou tentar deixar simples, então.
A fisiopatologia da SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, a etiologia dela ainda é muito incerta. A gente não sabe de onde que ela começa. Porém, parece que fatores genéticos e ambientais estão envolvidos. Porém, é muito dependente de fatores genéticos, tá bom? Porque a gente tem principalmente uma questão neuronal no nosso sistema nervoso central, que faz com que tenhamos uma liberação aumentada de GNRH, tá bom? O GNRH, ele é um hormônio que ele é liberado no hipotálamo e vai para a hipófise e estimula a liberação de LH e FSH. Tá muito complexo? Não. Tá. Pra você, então. Pra você não, então pra mim tá. Esses nomes, você sabe desses hormônios? Sim, Tá, vai daí. perfeito. O LH e o FSH são hormônios masculinos e femininos e eles têm uma função principal de se ligar nos nossos órgãos reprodutivos e lá promover liberação de outros hormônios, Certo. tá bom? Em condições fisiológicas normais, a mulher que toma anticoncepcional ou não, ela tende a ter ali os hormônios regulados. A mulher com SOP, ela tem um desbalanço nesses hormônios que faz com que ela produza muito mais hormônios masculinos, digamos assim, excesso de andrógenos, tá bom? E a partir disso que começam as repercussões, as manifestações da SOP. Ela é caracterizada por 3 fatores principais. Tá. Hiperandrogenismo, clínico ou bioquímico, disfunção ovulatória, problemas na menstruação e os ovários com cistos. Basicamente é isso. Você colocou aí 3 coisas e uma delas é o que, por exemplo, quem tá assistindo é o que vai conseguir se autodiagnosticar em casa, que seria a menstruação. Ligar o alerta. Ligar o alerta. Isso. Não é uma regra, né? Se caso... Mas aí você falou que também a presença de cisto nos ovários, mas isso é uma regra. Não. Eu adoro Gente. falar Nossa, eu ia disso. falar, calma aí, que eu ia perguntar ainda outra coisa. Então, como que descobrir quais são os sintomas, né? Perfeito. Assim, como que Perfeito. descobrir esses outros 2, vamos dizer assim. A SOP, ela começa, obviamente, na adolescência. Ela não surge do nada. A mulher adulta, com 25 anos, não vai surgir do nada a SOP. Muito provavelmente, ela já vem da adolescência, vai se repercutindo, vai tendo as manifestações e a mulher não percebe, tá bom? Muito por conta daquela questão que é genética. Tá. Porém, para a mulher ser diagnosticada com SOP, aí é ginecologista, enfim, a parte médica mesmo, para dar o diagnóstico. Certo. Ela precisa ter 2 de 3 características, aquelas que eu falei. Tá bom? Mas antes disso, é legal eu falar que a SOP, ela é muito antiga e pelo fato dela ser antiga, tentaram criar diferentes diagnósticos, tá bom? Esse que eu comentei de ter 2 de 3 critérios é o de Roterdã, que é o mais utilizado na prática dos ginecologistas. Certo. Tá bom? E para a mulher ser diagnosticada com SOP, ela precisa ter 2 daquelas 3 características: hiperandrogenismo, disfunção ovulatória, menstruação irregular e os ovários com cistos. O que é o hipoandrogenismo? Hiperandrogenismo... Era menos. É mais. É uma característica marcante Que da é do SOP. hormônio masculino. Isso, que é do hormônio masculino. Que é um excesso de andrógenos, digamos assim. Mas, como que eu posso dizer? Visualmente, sintomaticamente dizendo, beleza, ela vai ter a menstruação irregular. É isso? Isso. E os outros 2, quais são as coisas que a gente consegue perceber de sintomas? Perfeito. O hiperandrogenismo, ele pode ser clínico e ou laboratorial. Tá. O clínico, ele é muito mais visual mesmo, porque, por exemplo, o excesso de acne em algumas regiões mais androgênicas Pelos. da mulher. Quais são essas regiões? Tem Exatamente. prático assim? Tem uma escala que chama escala de Ferriman-Galloway, que a gente pontua algumas regiões da mulher e se ela tiver, por exemplo, chegar mais que 8 pontos, ela é caracterizada com hiperandrogenismo clínico, que é a escala de Ferriman-Galloway. São algumas posições do corpo. Região de bochecha, mento, costas, parte interna das coxas. Não sabia disso, não. Então é comum nos homens ter acne nesses lugares, é isso? Sim, entendi. Exatamente. Eu não sou homem, não sabia. Entendi. Tá, e esse é um dos... Tá, 1, 2 e o terceiro, que é o do cisto, né? Quais são os sintomas que a gente tem? Cólica? Então, não? Não tem cólica. É muito camuflado os ovários com policistos, tá? Ainda mais que na adolescência, o critério diagnóstico é diferente dos adultos. Porque na adolescência é um tanto quanto comum o ciclo da mulher não ser regular ainda, tá bom? Esses cistos, eles podem
surgir no ovário e ser algo normal que posteriormente vai sair... Regulariza isso. Uhum. Exatamente. Então, o critério diagnóstico nos adolescentes é diferente dos adultos, tá bom? Tá. E o cisto, eles não têm muito sintoma, digamos assim. Tá Só bom? mais no exame mesmo que você vai descobrir, isso. né? É mais uma repercussão da disfunção ovulatória da questão menstrual, né? Que está toda bagunçada, os hormônios estão bagunçados e faz com que os ovários criem cistos, digamos assim. Inclusive, é uma daquelas imagens que eu mandei, que é bem explicativo. Você quer colocar isso. ela agora pra falar? Ou Vocês, a gente usa ela agora pra poder explicar? Pode ser. Então porque tá, a faz gente... parte. o Gu trouxe aí umas fotos, a gente vai colocar aí na tela pra vocês e a gente vai acompanhando por aqui pra ninguém se perder. Eu vou abrir aqui a segunda imagem que eu te mandei. Bota aí na... Tá bom? Eu te mandei? Não mandei, né? Peraí. Não. Então eu vou abrir aqui. Tá. Pode ir falando. Tá, é uma imagem que, inclusive, eu comentei com você, ela é de... Isso. Show. Ela é de um artigo que foi liberado recentemente, é um artigo fechado, mas que eu mandei para vocês e quem quiser o acesso, fiquem à vontade para solicitar, podem enviar tranquilamente. Tá aí o recado. Essa imagem ela é muito ilustrativa porque ela mostra os dois ciclos menstruais, digamos assim. Aqui em cima a gente tem o ciclo menstrual de uma mulher sem a síndrome e na parte de baixo a gente tem o ciclo menstrual de uma mulher com a síndrome. Essa coisinha aqui. Perfeito, isso é o endométrio de vocês. Tá ótimo. Tá bom? Essa parte que parece um gráfico, tá? E não as bolinhas lá de cima. Isso, exatamente. Tá. Porque para deixar didático, a gente acaba simplificando o ciclo menstrual das mulheres para conseguir explicar cada coisinha separada, mas que acontece tudo de forma concomitante, tá? É tudo junto que acontece. Tá. Então vamos lá, vou explicar a imagem de cima primeiro para tentar deixar simples e aí depois, posteriormente, fica mais tranquilo, digamos assim, entender a SOP. Tá bom? Vocês, mulheres, quando não tomam anticoncepcional e têm o ciclo menstrual regular, digamos assim, é comum que aconteça essa primeira imagem aqui. Primeiro, vocês têm uma liberação, tá, de FSH a nível hipofisário. Esse FSH, ele vai lá nos ovários de vocês, estimula esses folículos, que são essas bolinhas aqui em cima, tá bom? Esses folículos vão se desenvolvendo a partir da liberação de FSH, até que chega um momento que esse folículo ele é totalmente desenvolvido, digamos assim, e ele explode, digamos assim. Certo. E sai Essa última imagem aí. que é a imagem do meio, a ovulação. Tá bom? Ah, tá. Pra mim ela já tinha explodido lá no final, então a gente ainda tá no meio. Okay. São dois momentos diferentes. Tá. Essa primeira explosão, digamos assim, é a ovulação, tá bom? Tá. E é nesse momento que vocês podem engravidar. Certo. Tá bom? Nesse momento que pode ocorrer a gravidez. Posterior a isso, a gente tem a fase lútea, que é quando esse folículo que explodiu, ele se transforma no corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele libera um outro tipo de hormônio, o progestagênio. Tá bom? Tá. Isso basicamente vai modulando o endométrio de vocês. Faz o seu endométrio crescer, ele cresceu, chega um momento que ele cresce, e os progestagênios eles só vão mantendo esse endométrio, tá bom? Se há a fecundação, ele não descama. Se há a fecundação, exatamente. Não, como falei errado. Se não há a fecundação, ele descama, que é a menstruação. E foi se isso há que você disse, não foi? Foi essa? Foi. Não, enfim, é isso. Depois eu vou... Às vezes a gente entendeu. Tá certo. Isso. Se há menstruação, não tá grávida. Não tem eliminação. Obviamente. É isso. Exatamente. E na imagem de baixo, como vocês podem ver, o endométrio, que é aquilo que você comentou que parece um gráfico, ele está bem estável justamente por isso, porque a gente não tem a liberação regular dos hormônios, tá bom? O FSH, ele é muito prejudicado na SOP, então ele está mais baixinho, digamos assim. E de forma contrária, o LH, ele está mais alto, tá bom? E é interessante que o LH, que se liga em um tipo celular específico nos ovários e promove a produção dos andrógenos. Tô te olhando que eu tô guardando a informação, tô assimilando a informação. Isso. E aí aqui em cima não tem ovulação. Exatamente. Por isso prejudica a gravidez. Menino. Legal, né? Eu adoro isso. Eu adoro. E vocês comentaram sobre não ser uma regra a síndrome do ovário policístico não ter cistos. Você não ter cistos. Isso. Outra coisa que eu adoro.
Vamos... É por conta daquela questão dos diferentes diagnósticos da SOP, tá? O que a gente mais usa, que eu comentei, é aquele de Roterdã. A mulher precisa ter 2 de 3 critérios. Certo. Tá bom? E se a gente... Depois eu vou tentar enviar uma imagem também para vocês colocarem, Tá. para ficar mais didático isso. Mas a gente pode pensar em 3 esferas assim, ó. Uma esfera aqui, hiperandrogenismo. Uma outra esfera aqui, disfunção ovulatória. E a outra esfera aqui, ovários policísticos. Tá, que são os Tá bom? 3, né? Isso. Beleza. Quando a gente junta essas 3 esferas, no meio vai ser o fenótipo A. Que é quando a mulher tem todas essas características. Tá, entendi. Tá? Ela tem esses 3 problemas, Foi digamos didático, assim. foi mais fácil. Foi Ótimo. ótimo. Aí quando a gente vem aqui pro ladinho, no B, ela vai ter só o hiperandrogenismo e a disfunção ovulatória. Tá, No C, ela vai ter a disfunção ovulatória e os ovários com policistos. certo. E o fenótipo D, ela vai ter os ovários com hiperandrogenismo. Entendi. Entendeu? Então, se calhar um tipo de fenótipo aí, ela pode ter o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos Olha uma sem regra ter aqui. os ovários policísticos. Caramba. Legal, né? Tem Nossa, eu bastante. acabei de... Entendi. Sabe? Tem uma Uma luz discussão. também, é isso. Tem uma discussão grande na literatura porque eles queriam muito mudar o nome da síndrome, porque você pode ter a SOP, a síndrome E do ovário, justamente. sem ter os ovários policísticos. Você acha que isso dificulta o diagnóstico? Com certeza. Muito. Ótima pergunta, porque o tanto de diagnóstico errado que eu vi quando eu estava fazendo mestrado na Unifesp, nossa senhora, todos os dias, quando tinha um ambulatório, claro, chegava uma mulher, geralmente ali na fase final da adolescência para a fase adulta, chegava no ambulatório, eu tenho diagnóstico de SOP. Só que quando os médicos iam investigar, era só o ultrassom escrito ovários policísticos. Então, ela, por conta disso, ela carregava esse diagnóstico para todos os lugares. E não Que necessariamente no ultrassom ela via que ela tinha o cisto. o cisto. Isso, mas não é o suficiente para ter a SOP. Entendeu? Basicamente Precisa é isso. desses outros 2 fatores. E quem tem... Isso. Vou fazer uma pelo pergunta aqui, ó. menos, né? Quem tem cisto no ovário, tem o quê? Cisto no ovário. Exato. Tem exatamente isso que eu Exato. disse. E na adolescência Não é- é comum, É comum? sim. Até quantos anos? Até Mais o ou final menos. da fase adulta, é que é muito particular, né? Tá. Mas até o final da fase da adolescência, na verdade, ali na fase adulta tende Tipo, a até uns 21 regularizar. anos, mais ou menos. Isso. Aí eles somem, Isso. desfaz. Isso. Se caso não for a SOP mesmo, Certo? sim, tende a se regularizar. Porém, se caso precisar de tratamento médico, aí envolve uma outra parte. Aí é o ginecologista que vai intervir e tudo mais. Se for SOP, é SOP tal e tudo mais. Se não for, e não for outra doença, tende a se desfazer. Nossa, então tem grandes probabilidades de você ter uma SOP sem ter o cisto. Grande, né? Olha, eu não sou nada com porcentagem. Temos ali 4 opções. 33%. Você já fez a conta? É, porque você divide É isso, essas 3 Bianca. coisas. 33%. Vírgula de chance. 33. Isso se a probabilidade fosse Fiel, assim, Fiel, né? se é o que a gente imagina, Realmente exatamente. uma divisão certinha. Exatamente. E é legal que cada fenótipo desse vai do A ao D. E é legal que a gente pode imaginar também no grau de severidade. No A é o mais severo, B é o quase mais severo, C é um pouco menos severo e o D é o mais tranquilo. Entendi. Entendeu? Severo, você quer dizer o quê? Pior para a saúde. É, que tem mais sintomas? Que tem mais sintomas, É. que tem mais repercussões metabólicas, que pode... Mais difícil de tratar? mais difícil de tratar, É, que pensando pode... também nesse círculo ao que tá no meio, que tem os É que tem mais Exatamente. coisas, né, a ser Exatamente. tratadas. Que é o mais provável de causar, aí vai, uma diabetes mellitus, doença do fígado gorduroso, aumentar o risco cardiovascular, tá bom? Problemas psiquiátricos também. Vamos lá entrar na parte da alimentação É isso, eu associada ia com a falar isso SOP. também. De onde veio essa descoberta, não sei, né, de associar uma coisa com a outra? Então, basicamente, com o surgimento do... O surgimento não, porque o estudo da SOP ele é muito antigo. Começou com Stein e Leventhal há muito tempo atrás, se não me engano, em 1932. Caraca. Faz bastante tempo. O nome foi mudando, tá bom? E conforme porque assim, a SOP não tem um remédio que cure a SOP. A SOP não tem cura, tá Só bom? tratamento. Tratamento. A gente trata as manifestações. A gente não, os médicos. Certo. A gente auxilia. Pessoas. Isso. Aham. Isso, a gente auxilia. Os médicos tratam os sintomas, tá bom? Normalmente com anticoncepcional. Normalmente com anticoncepcional, com metformina, com alguns médicos gostam de utilizar inositol, enfim, a lista de medicamentos aí é grande para SOP, justamente por isso, porque não tem um só medicamento
que seja capaz de englobar tudo. E o Tá. Nutri pode ajudar aí com a alimentação, É viu? isso. Exatamente, o Nutri pode ajudar com a alimentação, porém, infelizmente, o nosso arsenal aí de intervenções que a gente pode utilizar não são tão significativas, tá bom? Mas o que eu Tá. quero, não diminuindo a nutrição, tá bom? Só quero falar que a nutrição e o exercício físico são a primeira linha de tratamento, sim, porém associado aos medicamentos, se necessário, Tá. tá bom? E não porque não tem muitos estudos aprofundados nisso na nutrição. Isso. Mas porque realmente precisa do remédio. Exatamente. Não tem como. Só Na- a alimentação não tem- resolver. Isso. A gente até tem estudos, não é evidência. Não é falta de- não é falta de estudo. Temos estudos com low carb, low fat, dieta mediterrânea, dieta DASH, suplementos, gengibre, ginkgo biloba, enfim. Tudo que gostaríamos que funcionasse muito para essas mulheres. Porém, sabemos que o mais importante é um padrão alimentar saudável no geral, Tá. e exercícios físicos. Isso aí não é nem um aconselhamento, é uma prescrição médica. Tá bom? Tá. Isso é uma prescrição. Então é necessário que tenha isso também. Exatamente. É a primeira linha de Certo. tratamento. Junto com, obviamente, o medicamento Tá. que for necessário. Certo. Tá. Então, qual que você acha que é o papel na nutrição para paciente com SOP? Perfeito. Basicamente, a gente não precisa focar em low carb, como eu comentei, low carb, dieta mediterrânea, dieta DASH. A gente pode focar em um padrão alimentar saudável, tá bom? No geral, e que seja que a mulher consiga seguir, porque isso é o mais importante para SOP e para muitas outras Para doenças. tudo ali na nutrição também, né? Exatamente. Não adianta a gente colocar uma coisa que não vão fazer. Exatamente. É isso. E quando há necessidade, quer ver agora? Então, um caso legal para nutrição. Quando há necessidade de redução de peso, parece que uns 5, 10% de redução de peso já promove manifestações positivas diversas. E aí o nutricionista é muito presente nisso, porque é ele que vai... Por conta da perda de peso, né? Exatamente, porque é ele que vai promover ali uma intervenção que seja capaz de fazer ela perder peso, né? Com um déficit calórico. O que você linkou o excesso de peso com o quê? Com a nutrição, Não sei. assim, quando há o excesso de peso na mulher com SOP, a nutrição... Isso. Tá, e o que tem a ver o excesso de peso com o SOP? Você prejudica mais? Claro Com que pra certeza. Você saúde tem é um mais fato, tendência né? a engordar Exatamente. por causa da SOP. Exatamente. Ah, é o caminho inverso. Eu tava pensando que era o contrário. Tipo, Não se sabe. Eita. Não se sabe, ainda é incerto. Não sabe se a SOP favorece o ganho de peso ou o ganho de peso favorece as repercussões da SOP. Entendi. Isso está meio incerto ainda. Porém, uma característica muito legal, falando de anatomia, de morfologia, é que quando os homens ganham peso, qual que é o lugar de maior favorecimento de acúmulo de gordura nos homens? A parte abdominal não, é da mulher, né? Não, é a parte Do abdominal. homem também? Exatamente. Da mulher também. Não, da mulher é na região glúteo-femoral. Ah, é Né, verdade. e no Você tem tríceps. razão, é verdade. Você tem quando razão. a gente vê aqueles rapazes no par, não falando mal, tá? Mas aqueles, falando mal, Mas vamos falar aqui. aqueles rapazes no par que tem a barriga bem grande, isso é uma característica muito comum dos homens. Sim. E eu acho que dos homens mais velhos também, assim. Sim, Eu vejo É, pelo meu pai, verdade. que meu pai tem aquela barriguinha, tipo, parece que ele tá grávido É. de cerveja. sim, eu sei, exatamente. É uma tendência do sexo masculino, dos hormônios, a acumular gordura nessa região. Tá. E sabemos que esse acúmulo de gordura nessa região tem uma tendência mais prejudicial, certo? Porque Certo. porque pode fazer com que tenha resistência à insulina, inflamação e tudo mais, e aumenta o risco cardiovascular. Então, se a gente pensar que a mulher tem um aumento dos hormônios masculinos, ela passa a ter uma distribuição de gordura corporal mais semelhante ao dos homens. Sim. E isso favorece o acúmulo de gordura na região central das mulheres com SOP, tá? E faz com que elas tenham um risco cardiovascular aumentado, assim como nós homens. Incrível. Eu sei. É muito meu legal. É muito legal. Estou um pouco assustada. Você tá reflexiva? Eu tô por isso- reflexiva, porque eu não tenho um diagnóstico fechado de SOP. Agora, depois dessas tantas opções, você não tem mesmo. Não, Tô confusa exatamente. agora, não Eu é? falei isso, eu não tenho um diagnóstico por causa disso. Que porque agora você chegar ela tinha. É, o alerta, ligou o Até há pouco- alerta. eu liguei o meu alerta para eu procurar mais especialistas na área. Exatamente, ginecologista. Qual que é o processo pra gente descobrir esse diagnóstico? Através de um exame?
Sim, basicamente sim. É o que você comentou. Antes de falar isso do exame, eu vou comentar isso que você falou da resistência à insulina, porque é um ponto muito Queria falar importante. do Ozempic também, ó, famoso. Perfeito. Vou comentar da resistência à insulina porque é muito comum nas mulheres com SOP esse quadro. A gente tem dados na literatura de que aproximadamente 50% a 80% das mulheres com SOP têm resistência à insulina. Tá bom? Independentemente do grau de adiposidade. Eu perdi a porcentagem? 50 a 80, mais ou menos. Bastante, mais que a metade. Tá. Muito. Tá? E dentro disso, existem mulheres com resistência à insulina que não estão com excesso de gordura. Ou seja, mulheres magras têm resistência à insulina devido à SOP. Tá bom? Por questões genéticas. A mulher com SOP por si só tem a relação da insulina prejudicada lá ao se ligar ao seu receptor. Genética. Isso é muito interessante. E a resistência à insulina faz com que tenha uma liberação aumentada de insulina para tentar compensar essa falta. E essa insulina, ela é capaz de... Como que eu posso falar? Ela corrobora com o LH e aumenta, estimula mais ainda o excesso de andrógenos. Então, ela é um fator à parte que estimula a produção dos andrógenos. Que já era muito. Que já era muito, exatamente. Então, é um ciclo vicioso. São diversos ciclos viciosos que vão se retroalimentando. E aí, será, agora eu não sei mesmo, que ficou famoso esse uso de Ozempic por causa da SOP pra gente tentar até resolver, né, com a esperança de resolver e não só tratar. Tipo, vou fazer o uso de Ozempic porque como ele ajuda na minha insulina e eu não tenho mais sintomas, consecutivamente eu não tenho mais SOP, né? Será que pode ter sido isso? Não sei, né? Ajuda mesmo eu fazer o uso do Ozempic com essa finalidade? Tem alguns, assim, basicamente, os análogos de GLP-1, Ozempic, liraglutida, enfim, dessa classe, eles foram desenvolvidos principalmente para diabetes, depois eles migraram para obesidade, e não são um medicamento para emagrecer, tá? Tá? É medicamento para tratar a obesidade, que é uma doença, tá bom? Então, ou tem algumas outras aplicações desse medicamento. Pode ser que para a SOP ele seja benéfico, sim. Temos algumas revisões sistemáticas com meta-análise na literatura que mostram alguns resultados positivos. Tá. Porém, ainda é pouco para entrar lá no know-how de... Colocar uma verdade absoluta. Isso, né? Exatamente. Ainda falta um pouquinho, porém, aí é uma questão médica, né? Se ele julgar necessário associar, por exemplo, a metformina para resistência à insulina, junto com algum Ozempic, liraglutida, alguma coisa assim, para auxiliar na redução de peso, é uma parte médica. É um medicamento aprovado que pode sim ser útil. Tá, vamos lá. Quem tem SOP tem resistência à insulina, é um fato? 80%. Tá, de 50 a 80, exatamente. Não aí, é uma regra, mas Isso. é bem presente. Isso. E aí eu não tenho resistência à insulina, mas eu escutei dizer que quem tem síndrome do ovário policístico tem resistência à insulina. Tô sentindo um sintoma que eu senti 2 dias, um sintoma que nem era, tá? Mas aí eu associei que era. Vou fazer o uso de Ozempic. Qual que é o prejuízo disso pra minha saúde? Eu posso desenvolver aí uma diabetes, de repente, por estar fazendo esse uso sem a orientação nutricional, né, médica? Isso, de formas compensatórias, digamos assim. No momento que você está utilizando o medicamento Ozempic, liraglutida, o que ele faz é reduzir o seu apetite, a sua fome. Basicamente é isso. Se você precisar reduzir peso, ele vai ser útil, tendo uma indicação médica ou não, tá bom? Por mais que você não esteja certinha no que você está fazendo, porque precisa de uma indicação médica. Porém, mal não vai fazer porque é um medicamento aprovado. Tá Não bom? vai me fazer mal se eu usar isso sem precisar? Não, a não ser Vamos que... discutir. A não ser que você, por exemplo, não precise mesmo, você não tenha uma adiposidade em excesso, digamos assim, e você chegue num peso muito baixo, a ponto de prejudicar. Ah, tá, mas aí você tá dizendo por conta da perda de peso, né? Que foi uma Exatamente, consequência. perda Entendi. de peso, redução de fome pode causar redução da ingestão de vitaminas, minerais, Sim. fibras, pode prejudicar o intestino, pode ter diversas consequências, com certeza, né, que seriam evitadas se o tratamento fosse certinho. Entendi. Então tá. Entendeu? Mas vocês não usam, não. Tá bom. Não incentivando, exatamente. Porque você pode tentar dar um tiro em um lugar e acertar em outro. Com certeza. infelizmente. E fora que a gente tá dizendo uma pessoa saudável 100%, né? A gente não tá colocando todas as
poucas coisas que claramente todos nós temos aí riscos também, Sim, né? De com desenvolver certeza. alguma coisa. Com certeza. Você comentou em algum momento aí, se a gente fizesse uma dieta low carb ou esqueci a outra, por que você está dizendo dessas dietas? Tirar o carboidrato ajuda nessa parte também, é isso? Pode. Por que a gente não usou outro exemplo de dieta, né? Sei lá, hipoproteica? Porque a proteína não influencia tanto quanto o carboidrato. Exatamente. Pode ser muito plausível uma redução da... o que eu vejo na literatura é que é plausível uma redução da ingestão de carboidratos totais da dieta e ou um aumento da qualidade desses carboidratos. Tá bom? Porque de nada adianta a gente diminuir o carboidrato, mas ficar ingerindo carboidratos de uma qualidade não tão boa. Entendi. Tá bom? Tá. Parece que é melhor aumentarmos o nosso teor de carboidratos de boa qualidade. Frutas, verduras, legumes, uma alimentação saudável no geral. Tá bom? O low carb pode ser muito tentador por conta da questão carboidrato, insulina e tudo mais. Porém, quando a gente vê na literatura, não tem diferença em uma mulher que faz uma dieta low carb ou uma dieta com déficit calórico normal. Tá bom? Então, Entendi. no final, aquilo que vai contar, que é a adesão da mulher à dieta. É muito melhor se, por exemplo, uma mulher que tem um padrão alimentar, que ela consome carboidrato naturalmente, a gente melhorar esse padrão do que retirar o carboidrato, porque ela não vai conseguir seguir aquilo. E é isso que importa. Então, acho que a gente sempre chega num consenso de que uma alimentação equilibrada... Sim, Nossa avó tá certa, geralmente. A nossa avó tá certa. É. Faz muito mais sentido do que algumas dietas mais... elaboradas, mirabolantes, Né, com nome arriscadas. inglês. Exatamente. Querendo ou não. No geral, é um padrão alimentar saudável que, se precisar de déficit calórico para alcançar uma redução de peso, aí é com o nutricionista, ele tem que intervir. Porém, se não for necessário uma redução do peso e a mulher tiver SOP, é ajustar o contexto geral da dieta. Uma coisa que eu pesquisei também e que eu acho um pouco polêmica é Vai que... daí. E eu acho que as pessoas pensam isso também, porque eu acho que quando uma mulher recebe um diagnóstico de SOP, a primeira coisa que ela vai fazer no Google é tipo, e agora? O que eu faço? Aí, tipo, Eu vou perguntar pro Google quando vocês estão conversando. Alimentação. Vou focar na alimentação, né? Porque afinal Claramente, de contas estamos vai daí. falando disso. E aí, a primeira coisa que aparece lá é evitar alimentos que inflamam. E aí, eu me questionei sobre... Você tá com propriedade pra falar. Vai. Porque você fez isso. Foi atrás. Então, Aliás, não sei se você tem. Não, eu não sei, né? Mas... O que é um alimento que inflama? É uma coisa individual para aquela mulher. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa intolerante à lactose. Então, o leite provavelmente me inflama. Porque eu sou intolerante à lactose. Certo. Mas você não é. Certo? E o leite provavelmente não te inflama. Tô por cima, Essa é a minha linha concordando. de raciocínio. Tá. E aí, ou existem alimentos que estão relacionados a inflamar o organismo, relacionados com a SOP mesmo. Perfeito. O que você comentou é muito legal, isso é muito individual, tá? Não tem um alimento que cause uma inflamação exacerbada, tá bom? Até porque a inflamação, ela é uma resposta do nosso sistema imune totalmente necessária e cabível quando necessário. Sim. Tá? Então, a gente precisa de inflamação. Hoje em dia é muito falado de alimentos anti-inflamatórios, mas as pessoas não sabem o que Nem o que que é uma inflamação, né? Exatamente, Porque não que ela é sabem. útil aí. É Exatamente, verdade. não sabem. E não tem um alimento que, em condições gerais, uma pessoa saudável no geral, não tem um alimento que vá inflamar a ponto de causar algum prejuízo. Não existe. Não existe. No seu caso que você comentou, intolerância à lactose também não causa uma inflamação a partir da ingestão. É mesmo, porque eu não tô nem aí que eu sou intolerante à lactose. Eu tomo leite não é todos uma os dias. É que intolerância não é uma inflamação. Não, é uma intolerância. Tipo eu assim. fico mal, mas eu escolhi. Exatamente. Eu gosto mais do leite do que de ficar mal. Você opta, eu vou ficar mal ou vou tomar leite. E você toma leite. Escolhas, pequenas escolhas. E não, isso não, de certa... Se for em excesso, prejudicar questões da mucosa e tudo mais, pode causar uma inflamação e ser prejudicial. Mas, no geral, a intolerância à lactose era uma redução da enzima lactase. E quando você ingere o leite, você não consegue digerir
esse carboidrato. Mas então, isso não inflama nada. Então, só se for em excesso, né? Porque vai acabar prejudicando Tipo, eu tenho que tomar 30 litros de leite no dia pra ficar inflamada. E você vai ficar bem quantidade. zoada. Então, mas é uma coisa que, assim, eu acho que é humanamente impossível. Sim. É, Eu acho da também. quantidade que a gente faz na prática é uma verdade. Fugindo um pouquinho do tema, assim, entrando nessa parte de intolerância e tudo mais. E o glúten? O Mesma glúten coisa. inflama também? Não, Nada? mesma coisa. O glúten, ele é uma resposta do sistema imune. Se tiver ingestão, sim, ele pode inflamar, assim como se houver a alergia à proteína do leite. Uhum. Tá, são coisas diferentes. São coisas diferentes. A intolerância à Alergia- lactose é Isso. diferente. Intolerância é diferente da alergia à proteína do leite. Uhum. Tá bom? Que, por sua vez, é diferente da doença celíaca. Acho legal a gente explicar. Que é o glúten, exatamente. E quando há uma doença de base assim, aí sim é capaz de ter uma inflamação que pode ser exacerbada. No caso contrário, não. Então não vai te inflamar. É isso, Bia. gente. Tá tudo certo. Tudo certo. Só pra gente fechar uma coisa que a gente começou lá sobre a questão. Eu sei que são 50% a 80% das mulheres que têm resistência à insulina, mas como saber se é uma resistência à insulina por conta do SOP ou por conta de uma diabetes de fato, só com o exame? Os sintomas são iguais? Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela tem sintomas característicos. É a mesma coisa? Semelhante. É. Se tiver uma resistência à insulina muito exacerbada, digamos assim, tem aquela acantose nigricans, que é o escurecimento de algumas partes do corpo. É uma manifestação muito característica da SOP, diabetes, quando é em um grau elevado, digamos assim. Tem alguns exames, mas os exames não são muito sensíveis para detectar resistência à insulina. É igual você comentou no começo, que sua insulina está sempre no limite. A insulina basal, ela oscila muito. Então, ela é muito pouco sensível para falar se tem resistência ou não. Existe um teste, um exame que é mais fidedigno, porém é mais usado na ciência, porque ele não é muito útil. Não, mentira, útil não. Útil só que ele não é muito acessível. Acessível, tá, entendi. exatamente. Para fazer num laboratório, por exemplo, não é muito acessível. Então a gente não faz muito esse exame. Entendi. Tá. Mas é útil, tá? E aproveitar que a gente falou Se sobre os pode, exames, eu imagino que seja uma dúvida do pessoal de casa. Quais são os exames indicados para descobrir se eu tenho a SOP ou não? Legal. Perfeito. Exames de sangue, né, que coletam, que analisam, na verdade, questões hormonais, FSH, LH, estrogênio, progesterona, dependendo do período do seu ciclo, podem ser úteis, tá bom? Mas também tem alguns outros exames mais de imagem, né? Tem o ultrassom, né, a ultrassonografia transvaginal, e tem também o aspecto clínico, que é o que a gente vê na mulher. Então tem essas três junções, digamos assim, o exame de sangue, o que a gente vê e essa questão da ultrassonografia transvaginal. E quem me solicita esse exame é ginecologista. Ginecologista. Perfeito. E por que você comentou sobre depende do período do meu ciclo? Por mais que você... Daquela imagem que você mostrou. Exatamente, porque pode ser, você pode estar, menstruou agora, descamou totalmente o seu endométrio, progesterona e estrogênio estão baixos, e você vai ter um aumento ali de FSH que vai reconstruir o seu endométrio, vai reformar de novo o endométrio e vai favorecer O aumento ali nesse resultado, não? dos folículos, exatamente. Oscila muito os hormônios das mulheres. LH, FSH, estrogênio, progesterona, eles oscilam muito. Quando há o uso de anticoncepcional, essa oscilação tende a ser um pouco menos linear, exatamente. Mas na SOP, ou então uma mulher que não toma o anticoncepcional, ele pode estar desregulado. E se a pessoa de casa não souber que ela tem SOP, ela faz uso de algum anticoncepcional que é indicado, você acha que isso dá uma camuflada pra chegar num diagnóstico? Sim, mascara. Mascara muito Você já diagnóstico. tá tratando sem saber, né? Exatamente, você está tratando sem saber. E tratar sem saber pode ser problemático se você estiver tratando a coisa errada. Mas pode não ser problemático se você estiver tratando a coisa certa. Que no caso, se ela tiver, por exemplo, uma SOP e ela precise só do anticoncepcional e ela já estiver tomando o anticoncepcional, tudo bem. Ela só não vai saber com certeza que ela tem SOP, mas vai estar fazendo a coisa certa, digamos assim. E existe algum método contraceptivo que prejudica a SOP? Porque tem alguns anticoncepcionais que são um tratamento. Sim. Olha, não sei muito dessa parte de quantidades de hormônios indicadas,
tá bom? Uhum. O que eu sei é no geral, que a pílula anticoncepcional que pode auxiliar na regularização do ciclo hormonal, pode fazer uma proteção endometrial, porque a mulher tem um risco, a mulher com SOP tem um risco aumentado para câncer endometrial, tá bom? Porque o estrogênio, ele acaba favorecendo muito uma proliferação de células endometriais, exatamente, de forma exacerbada, e o anticoncepcional vai vir para regularizar isso. O que você quis dizer com prejudica a SOP? Tipo, piora o sintoma? Por exemplo, se eu tomar um anticoncepcional que não tem um hormônio... Porque, me diga se eu estiver errado, talvez seja uma dúvida das pessoas de casa também. Mas, se eu tenho um aumento do hormônio masculino, eu preciso tomar um anticoncepcional com mais hormônio feminino. Ou um para diminuir o outro? É mais para causar um feedback negativo lá no nosso hipotálamo e diminuir a liberação de GnRH. Tá bom? Geralmente são progestinas. Tá bom? Geralmente são progestinas, porque o progestogênio vai lá no nosso sistema nervoso central, no hipotálamo, e faz um feedback negativo. Tá bom? Como a gente não tem muita progesterona, digamos assim, na circulação das mulheres com SOP, esse feedback negativo ele não é tão eficiente. Tá bom? Então, quando tem a inclusão do anticoncepcional, aí tem ali o hormônio que vai lá causar o feedback. Que atrapalha ali se não tiver ele. E regulariza um pouco os hormônios. Legal. Basicamente é isso. Tá, eu queria só concluir a questão do exame. Tem algum período melhor, então? Se não vai ser quando eu terminei de menstruar, então? Porque aí eu vou começar tudo de novo? Vai ser no meio? Alguma coisa? Tem alguma orientação? Assim que você pudesse dar? Na verdade, não, porque a gente não sabe o que está acontecendo com o seu endométrio, né? A gente não tem como ver isso de forma tão precisa. Né? É mais a gente fazer alguns testes de algumas coletas sanguíneas e ver se tem hiperandrogenismo clínico ou bioquímico, ou clínico ali, que é o que a gente vê, e somar com as outras duas características, que são os cistos e o ciclo menstrual irregular. A, B, C. Aí, não, 1, 2 e 3. Uma esfera, 2 esferas, 3 esferas. Vocês pegaram e no aí, meio né? é o A, o B, o C ou o D. É o principal. E o que eu esqueci de comentar é que a mulher, ela precisa ter 2 dessas 3 características, só que, além disso, a SOP ela é uma síndrome de exclusão. A gente caracteriza a SOP quando a gente exclui outras doenças. Tá bom? A gente tem que excluir Cush, a gente tem que excluir uma hipertecose que promove um excesso da produção de andrógenos. Enfim, a gente tem que excluir algumas doenças. Quando você falou que... Foi na Unifesp que você viu? Quando você falou, via muito diagnóstico errado. Eu ia perguntar isso. Era muito diagnóstico errado. Muita SOP errada ou muito outro diagnóstico errado, ou a falta de outro diagnóstico, né? No caso, assim, muito errado porque... Ótimo. Era muito a SOP errada, tá? Principalmente porque as mulheres chegavam lá com o laudo do ultrassom. Tá com uns cistos aqui, então eu tenho SOP. O médico lá do posto falou que eu tenho SOP. Então ela carrega isso, chegava lá, lá já tomando anticoncepcional. E a gente não conseguia ver se o ciclo dela tá irregular ou não, porque o anticoncepcional vai estar camuflando. Exatamente. Além disso, tem muitas que fazem depilação normal, depilação a laser, e acabam... Que é uma característica, um sintoma, né, que a gente poderia caracterizar. E acaba que os médicos não conseguem avaliar isso. É difícil. A SOP, ela me surpreendeu bastante. E olha aqui, com todas essas dificuldades, a prevalência é muito alta. A prevalência, dependendo do critério, vai de 15% a 20% mais ou menos. Prevalência do quê, desculpa? Prevalência da SOP na população global. Mas será que não é o diagnóstico errado? Então, a gente não sabe se é um subdiagnóstico. Né? Eu queria fazer um comentário sobre o ciclo. Eu acho que é importante a gente falar que não é porque às vezes a gente tem um atraso de alguns dias. Tipo, a sua menstruação não desce todo dia 3 do mês que você tem, tipo, às vezes dia 5, às vezes dia 10, que você tem um ciclo irregular. Perfeito. Eu já escutei dizer uma pontuação muito importante. Que pode ser de 5 antes ou 5 depois. Independente aí do... 5 assim, né, gente? Também não é no sexto, acabou. É uma média, isso, mais ou menos. Isso você fala posso levar isso? De um pouco pra mais, um pouquinho pra menos? Isso. Perfeito, é isso mesmo. Tem mulheres que menstruam a cada 21, a cada 22 dias, Tá a cada 25, 28, a cada 32. E tá Você tem que fazer contagem pelo tanto de dias que você não menstrua, normalmente. Sim. Depende do seu ciclo mesmo. Isso. E eu acho que também, é importante ressaltar que eu acho que são ciclos, tipo, a pessoa pula 2
meses. sem menstruar. Exatamente. É isso. Exatamente. Não O é... irregular, você tá dizendo? Isso. Eu falo, como assim, Bianca? Isso tá errado. Entendi, é o irregular. Isso aí. E é legal que, para caracterizar o irregular, a gente tem a oligoanovulação ou a anovulação. Explica aí. Assim como nós temos o hiperandrogenismo clínico ou bioquímico, a gente tem duas características para caracterizar a disfunção ovulatória, o ciclo ruim, digamos assim. A anovulação é quando não tem ovulação, a mulher realmente não menstrua. Nunca? Não. Não tem escape? Não. E Sem tomar nada. Isso, sem tomar nada. Sem Tá. tomar nada. E a oligoovulação é quando o ciclo ele é irregular. Ela menstrua, depois menstrua daqui 3 meses, depois daqui 4 meses, depois daqui 3 meses de novo, e assim vai. Essas são as duas formas de caracterizar a disfunção ovulatória. Vai. Para caracterizar, ela precisa de um calendário, precisa ser tudo certinho. Queria perguntar uma coisa, mas acho que você, se souber responder, pode ser bem breve, tá? Tá. A mulher que não menstrua é naquela segunda imagem, posso levar assim em consideração ela? Sim. Porque não teve ovulação, não teve nada. Isso. E aí nunca vai sair aquele ovinho pequeno daquela parte grande. Isso. Por que isso acontece? Porque Por que eu formo aquela camada em volta e ela nunca estoura? O que precisaria Aquilo é o dela? cisto. Aquilo é o cisto. Tá. Os cistos são os folículos que vocês têm que não se desenvolvem de forma tão eficiente a ponto dele explodir e Isso. liberar o ósseo. Tá, e por que ele não desenvolve? O que precisaria pra ele desenvolver? Perfeito. Porque quem faz esses folículos se desenvolverem... São os hormônios. São os hormônios. Beleza, já entendi Exatamente. minha pergunta e resposta. E principalmente no início do ciclo menstrual é o FSH, que é o folículo estimulante. E ele está reduzido. E o LH aumentado. Então ele não tem uma... Eficácia? Isso, ele não consegue desenvolver tão bem os folículos. Vai desenvolver aos pouquinhos, porque tem ali um pouquinho de FSH. Então eles vão crescendo um pouquinho. Só Entendi. que se formam cistos. O alfinetinho pra estourar ali não existe em grande Exatamente, quantidade. Exatamente. Entendi, Perfeito. menino. Então Nossa. é um ciclo que se retroalimenta. Muito Legal, né? bom. A minha amiga pediu pra eu perguntar. Pílula do dia seguinte pode influenciar negativamente na SOP? Não sei. Não sei. Tá. Tá. Não isso. sei. Eu queria falar um pouquinho, só pra gente já ir finalizando, da SOP associada à alimentação, assim. Ótimo. Tem alguma forma da alimentação ajudar, fora o que a gente já disse, né? Alguma coisa pra evitar, de fato, que seja uma verdade universal. Eu vi também umas coisinhas sobre chás. Eu sei que se o pessoal colocar aí na internet agora, eles vão encontrar chás que ajudam ou que não, enfim. Tem algum estudo, alguma verdade absoluta? Não. Me conta. Porque Não. tudo é chá também, né? Ó, chá de canela. Eu acho que era isso, inclusive. o chá de canela. Fala, pra chá de ajudar- Eu já ouvi muitas vezes dizerem que chá de canela é abortivo, mas na verdade se desmistificou isso e passou a se acreditar que o chá de canela, na verdade, ele ajuda a menstruação descer, mas não tem nada a ver com aborto. Então, e uma vez que eu tenho SOP e eu não menstruo, eu tomo chá de canela e dá certo. É. Já pensou? Não é? É. Seria lindo, né? Sim, seria lindo. Estaria nos guidelines Resolvido. dos ginecologistas. Nem precisa da medicação. Exatamente. Pra que anticoncepcional? Exatamente. Toma um chazinho de canela. Porém, não. Porém, não vai- tá? não Quando vai. a gente vê o último guideline de SOP, foi liberado em 2023, tem a parte lá de nutrição, de dieta, tudo certinho. E o que eles recomendam é uma alimentação saudável no geral. E se há uma ingestão excessiva de carboidrato, reduzir essa ingestão sim e melhorar a qualidade. Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Quando há uma necessidade de redução de peso, temos que intervir com um déficit calórico, propor um déficit calórico. Então, vamos fazer uma overview aqui Perfeito. dessa conversa. Para você ser diagnosticada com SOP, você precisa estar conflitante em dois dos principais... Ter 2 sintomas dos 3. Uhum. ou mais. Aí você vai a ginecologista. Comete as mulheres em período reprodutivo. Reprodutivo, Eu ia perfeito. falar reprodutor. Vai, você tá ótima. E alimentos que inflamam Não é um inflamam. mito. É um mito. É um mito, é um grandíssimo Sim. mito. Sim, um grande mito. E é legal que, por mais que a SOP seja uma síndrome da fase reprodutiva,
quando a mulher chega na menopausa, tudo bem que tem uma diminuição dos hormônios, ela diminui alguns sinais, alguns sintomas, algumas repercussões, porém, tudo que aconteceu com a vida dela na fase adulta, obviamente que vai continuar na menopausa. Então, se é uma mulher que ganhou muito peso, se teve uma alimentação totalmente desregrada, que não fez exercícios físicos, isso vai com certeza prejudicar o período dela pós-menopausa. Pós-menopausa, não durante a menopausa. É que menopausa é um período. Pum, mulher parou de menstruar depois de 12 meses. Pum, menopausa. Depois disso é pós-menopausa. Então, Como se fosse uma foto no do entendimento momento. popular é na menopausa. É, Que o pessoal fala porque na menopausa. É isso. Aqui, a SOP intensifica os sintomas da mulher na menopausa? Não, a SOP desaparece na menopausa porque a mulher na menopausa... a mulher na menopausa não vai ter mais os hormônios. Tá. Né? Isso que é... Resumo que é a menopausa. Que causa SOP também, Isso. são os hormônios. Isso. Como ela não vai ter liberação dos hormônios, vai diminuir as características da SOP. Porém, se ela ganhou muito peso, se ela acumulou muita gordura na região central, isso vai prejudicar. Isso não vai com certeza. passar na menopausa, justamente. Exatamente. É verdade. E o que é muito legal, que eu não comentei, é que eu não consigo, eu adoro SOP. Então, e a gente nem chegou na menopausa, agora que a gente chegou lá, eu pensei isso. Aquele artigo que eu te mandei tem uma parte lá, é tipo um resumo que fala da síndrome dos ovários policísticos do sexo masculino. É incrível, eu sei. Mas não significa que o homem tem SOP. Significa tem nem ovário? Vamos lá. Significa que os homens, filhos de mulher com SOP ou irmão... Carregam esse gene. Carregam Pô, ele disse que era genético, é verdade. E tem um risco aumentado de doença cardiovascular, basicamente por isso. Um risco aumentado de diabetes, um risco aumentado de alopecia, de acne, justamente por isso. Menino, mas aí a gente já foi pra outro podcast também, que eu queria muito falar disso. Ele também tem risco de passar isso pra sua filha mulher, esse gene. Boa pergunta, não sei. Ah, tem, gente. Não. É genético. Porque é genético, porque se ele carrega isso da mãe, talvez ele pode ser que não, mas pode ser que sim. Não sei nada, uma verdade absoluta. Sim, você tem. Pode ser que se esse rapaz que teve o gene da mãe, da SOP, se tem uma filha com uma mulher que não tem SOP, pode ser que ela tenha um favorecimento sim por conta dele. Uhum. Mas não sei. Não, mas a verdade absoluta é que ele vai ter esse gene carregado. E não que a criação dele vai ter. Porque aí é probabilidade de outras milhares de coisas também, não só da SOP. Exatamente. Mas aí ele carrega esse gene aí pra geração dele. Vou perguntar se minha mãe tem SOP pra poder saber. A gente agora tem que... uma aula de conscientização para as mulheres para realmente diagnosticar a SOP de uma maneira correta. Isso, perfeito. Que agora você mesma viu que, né? Eu estou me questionando. Não tem. E o que você vai fazer perante a isso, Bianca? Eu vou no ginecologista. Perfeito. Fazer o exame, né? Fazer os meus exames depois hormonais ele passa aí a lista. E de imagem. Isso mesmo. Perfeito. E além disso, tem que ter, não podemos esquecer, excluir outras doenças que imitam o excesso de andrógenos. Então, você exclui isso, excluindo. Se você tiver 2 daquelas 3 características, você já tem o diagnóstico. Hugo, como que eu excluo essas outras 2? São médicos que excluem? Sim, basicamente são exames de Mas com o mesmo exame ele vai saber me dizer? Outros exames, porque envolve... Aí você, né? Envolve tireoidianos, envolve câncer também, que pode aumentar a produção de andrógenos, né, por uma hipertecose. Você pode pedir esses exames? O nutricionista, ele tem habilitação, porém, muitos convênios, é uma prática comum, muitos convênios infelizmente não aceitam, não sei porquê. Poderíamos sim solicitar. Eu solicito. Eu solicito principalmente para investigar. Exatamente. Tá. Eu não vou dar o diagnóstico, porém, se caso até porque eu acho que o nutricionista não pode fechar um diagnóstico que, teoricamente, tem que ser dado pelo médico. Sim, com certeza. Com certeza. Gu, eu não posso ter nenhum alimento que me ajude na SOP. Fato, né? Alguma coisa específica. Sim, tá. Mas tem algum alimento que me ajuda na regulação da menstruação, por exemplo? Não. Também nada? Não. É um padrão saudável. Se for necessário uma redução do peso, uma dieta com déficit calórico vai ser útil. Porém, não vai ser nada na alcachofra, não vai ser nada disso que vai isoladamente... ajudar. Chá de canela. Infelizmente. Seria mais fácil. Se ajudasse, sairia do nosso know-how, iria para os ginecologistas. Eles que ainda assim não é a nutricionista quem diria pra ter ou não ter. Entendi. Show!
Eu queria saber agora, Gu, pra gente encerrar, fala pra gente sua dica prática aí pra uma moça, pessoa, enfim, alguém que possa suspeitar que tem, qual é essa dica prática pro dia a dia pra ter essa vida equilibrada, ou pra quem já tem, né, o que fazer. O que eu aconselho para todos é, se tiver alguns sinais, alguns sintomas de excesso de peso, de excesso de pelos, acne em alguns lugares não tão comuns, alguns problemas na menstruação, e se você já fez ultrassom transvaginal e deu lá os cistos, vai atrás, investiga, segue as recomendações do ginecologista, vai atrás do diagnóstico certinho, exclui as outras doenças, que aí sim você vai saber o que você está tratando. Sabendo disso, você vai saber se você vai precisar tomar metformina, se você vai precisar tomar anticoncepcional, se você vai precisar tomar inositol, algum suplemento, o tipo de dieta que você vai precisar fazer para reduzir peso ou não. Basicamente é isso. Ótimo. O que tem no último guideline que eu achei muito interessante é que as mulheres com SOP, elas têm um risco aumentado para ansiedade e depressão, tá bom? Por conta de um prejuízo no distúrbio corporal e tudo mais do que na imagem corporal dessa mulher. Então, acho que é importante também, por vezes, uma terapia. Mas você acha que isso também está relacionado com os hormônios? Sim. A depressão e a ansiedade. Mais por conta das repercussões do desbalanço dos hormônios do que o hormônio em si. Tá bom? Entendi. Mais por conta das consequências do que causam do que um que libera em específico. Eu acho que também os pelos, espinhas, isso mexe com a autoestima das mulheres. Prejudica a imagem corporal, exatamente. E prejudica para transtornos alimentares, para ansiedade, para depressão. Uma coisa vai levando a outra. Exatamente. O espectro é grande. E voltando também no Ozempic, que a gente falou sobre... Você falou também que a pessoa pode emagrecer muito, muito, muito usando. E isso também causa... com certeza. Emagrecer parece bom, mas assim... Com certeza. Né? Se uma mulher quer emagrecer tomando Ozempic e ela não precisaria... tomar o Ozempic, ela não tem um excesso de peso a esse ponto, deve ligar o nosso alerta, deve sim entrar com uma nutrição mais voltada para comportamento alimentar. Talvez um terapeuta, uma terapia possa ajudar, porque... Dali já tem um sinal, né? Exatamente, que alguma coisa exatamente. Não tá legal. As coisas geralmente começam com comer transtornado, e isso envolve um comer transtornado, essa preocupação excessiva com o peso, sendo que não precisa. Não há necessidade. Exatamente. Sim. Muito bom, eu adorei. Vocês já sabem, gente. Aqui no Pode Equilibrar vocês encontram tudo pra resolver sua SOP. Com certeza. Eu gostei muito. Cuidar da corpo, da mente. É o mais importante. É isso. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? A gente tem mais várias outras pautas aí pra poder colocar e trazer, conversar de novo de repente. Muito obrigada. Foi ótimo, um prazer. Muito obrigada. Vou pedir pra você poder repetir a sua rede social, pro pessoal que ficou até o final aí lembrar de te procurar também lá. Certo, muito obrigado, meninas. Fiquei muito feliz, o papo foi muito bom. Fico à disposição, tá? Se alguém quiser algum artigo, alguma coisa específica, envio pra vocês, envio também pra quem me solicitar. Tem alguns guidelines recentes, algumas revisões, enfim. Tem bastante conteúdo legal sobre SOP. O meu Instagram é @gupadovaninutri e é basicamente por aí que vocês conseguem me encontrar. Perfeito. Isso, a gente vai deixar na descrição e também aqui na tela em algum lugar. Isso aí. Muito obrigada também por vocês acompanharem até o final. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.